Então, você viu um pouquinho. Nosso coração arde de amor. Não é uma compaixão no sentido de pena, mas é uma compaixão do Senhor. Esse sentir-se um só. Sentirmos como somos um só povo. Como o reino de Deus é um só. Com tantos rostos tão lindos, não é, Suzy? Com a experiência de cada um. E as escolas? O Daniel, nós vamos trazê-lo para também ele contar tudo sobre a escola. Mas é bom falar, lá você teve a oportunidade, Suzy, de estar em Burundi, o pessoal foi a Moçambique, e ali em Calemi, a realidade das escolas bem semelhante, não? Bem semelhante. Voltamos com um desafio enorme de continuar mandando materiais. Eu acho que essa viagem simplesmente abriu a nossa visão ainda mais e mais oportunidades para servirmos o Senhor naqueles lugares. As crianças, elas não têm material escolar. Então, os caderninhos bem pequenos, 20 folhas cada caderno, escritos ocupando assim todo o espaço de papel possível, eles ficam na escola, né, guardadinhos lá. O professor devolve os livros, o governo dá livros que são distribuídos dentro de sala de aula. As crianças recebem e ficam na escola porque são usados no outro ano também. Eles não recebem um livro todo ano, né? Não tem livro para todas as crianças. As salas de aula, assim, muito precárias, paredes assim com buracos enormes, com teto caindo, sem carteira, quadro negro que não era quadro negro, é uma tinta assim na parede onde você tinha que escrever, muito difícil. Algumas escolas melhorzinho, sim, algumas escolas sendo construídas de alvenaria, mas muito raro. E o que eu posso dizer é que o nosso coração se abriu para entender que Deus tem algo mais. Deixamos ali currículos de histórias bíblicas para serem contadas nas escolas. E através dessas histórias, cremos que Deus pode trabalhar conceitos que são fundamentais para todo ser humano, como a questão do amor. Amar ao próximo, amar o inimigo, ser cortês, ser gentil, aprender a perdoar. Esses conceitos cristãos que precisam de ser ensinados e tantas vezes podem mudar tanta realidade. Sim. E eles já estão sendo ensinados porque nossa equipe deixou esse material lá para ser usado. Então, um currículo bíblico dentro dos princípios da vida cristã, dos princípios cristãos. Dentro das escolas. É tão lindo saber que Deus pode nos usar e que Deus quer usar você. Deus quer usá-lo orando. Os Gideões aí estão, nossa tarefa, essa tarefa interdenominacional. Não temos uma bandeira de um ministério, não temos uma bandeira de uma denominação, não temos uma bandeira pessoal, mas nós temos um chamado para mim, para a Suzy, para essa equipe que foi, um chamado para toda a igreja, para todo o povo de Deus, um chamado para você, para orar e para preparar a igreja para a vinda do Senhor. Vamos ver mais um pouco, Suzy? Então, com vocês, os Gideões em Calemi. Letícia e João Marcelo ensinaram aos conselheiros sobre os estatutos dos Gideões Mirins e a importância dos conselheiros como referenciais para o ensino e aprendizado pelas crianças. Ao final do curso, se alegraram com os novos conselheiros, cujos corações agora queimam pelo amor de Deus. Os conselheiros veteranos tiveram o chamado reavivado e agora contam com a presença preciosa dos 15 novos conselheiros ungidos. A equipe teve 2 dias de trabalhos exclusivos com os jovens. Como as crianças estão sempre por perto, conseguiram uma sala menor para falar exclusivamente com eles. Foi incrível! Lucas, Yara, Camila e Marcos ministraram sobre santidade, sobre a importância de uma vida de adoração e sobre o poder da leitura diária da Bíblia. A maior alegria foi quando chegaram ao Brasil e receberam um e-mail de um jovem congolês que havia começado a leitura da Bíblia e a oração diária.
teve a certeza que a semente plantada naquele lugar ainda daria muitos frutos. O trabalho com as mulheres foi simplesmente maravilhoso, liderado pelas irmãs Márcia e Adélia. Adélia ensinou as irmãs a usar uma máquina de costura elétrica doada por uma irmã brasileira. Foi um trabalho incrível, com lindas experiências. A alegria com que as irmãs receberam o ensino de Adélia, ministrado com tanto amor, foi simplesmente inesquecível. Já Márcia ensinou as irmãs congolesas a fazerem pães com batatas e cassava, como é chamada a mandioca em Swahili. As congolesas ficaram impressionadas com a maneira como a Márcia trançava os pães. Com certeza, a alegria com que a irmã Márcia fazia o trabalho contagiou aquelas mulheres. O trabalho na clínica foi coordenado pela Camila. A situação era de extrema precariedade, mas com muita dedicação e amor, Camila não desistiu do que Deus chamou para ser feito naquele lugar. Os funcionários são todos voluntários e a maioria deles não tem nenhuma formação na área da saúde. Ainda assim, tentam fazer o que podem para que a clínica mantida pela igreja continue funcionando. Conseguiram muitas doações e ela pôde ensinar técnicas econômicas de biossegurança e prevenção de doenças. Ainda há muito a se fazer naquela clínica e, com certeza, esse foi só um grande começo. O dia de descanso foi o dia que mais trabalharam. De acordo com a programação, acordariam às 4h30 da manhã e visitariam algumas vilas até 1h da tarde. Mas sabemos que os planos de Deus são maiores que os nossos. Naquele dia, visitaram várias comunidades e pequenas igrejas ao redor de Calemi. Saíram às 4h30 da manhã e voltaram às 18 horas. Durante esse período não tiveram tempo para comer, mas o que deixou maravilhado foi o fato de que se sentiram sustentados pelas mãos do Senhor. Foi maravilhoso. Todos conseguiram fazer o trabalho até o fim do dia. E à noite, o Senhor os presenteou com um jantar delicioso. Foi um dos dias mais marcantes da viagem. Daniel Portugal, atual diretor do Colégio Cristão de Belo Horizonte, fez um belo trabalho visitando algumas escolas de Calemi e de cidades próximas dali. Ele ministrou um curso de capacitação de educadores e pôde fazer uma breve vistoria em cada escola, em diversas tribos congolesas. Os professores e diretores das escolas ficaram tão felizes e agradecidos pelo curso que presentearam toda a equipe com uma cabra, que seria o almoço. Visitaram muitas torres já estabelecidas pelo pastor Kitcha e por outros pastores gideões. Foi maravilhoso ver o quanto os irmãos têm se dedicado em oração. Tiveram a oportunidade de entrar nas torres e ver os irmãos prostrados, orando intensamente na língua materna. A equipe que foi para Calemi teve a oportunidade de visitar e ministrar na Vila dos Pigmeus, onde algumas irmãs e irmãos da cidade desenvolvem o trabalho missionário. Conversaram com os chefes dos Pigmeus que autorizaram a desenvolver o trabalho. Conheceram a realidade local, o trabalho, as vidas e dificuldades. Em uma das tribos visitadas, se emocionaram com o pedido de um jovem. Ele suplicou, por favor, da próxima vez que vierem nos visitar, tragam mais Bíblias. Só temos uma Bíblia que fica com o nosso líder. Quando queremos ouvir a palavra, temos que nos dirigir até ele. Não temos tanto acesso a ela. Por favor, tragam mais Bíblias para nós. Bem, saíram de lá sem conseguir dizer uma palavra. Então o Senhor deu a oportunidade de entregar 12 Bíblias para a missionária responsável pelos pigmeus. Porém, como são muitas as tribos e muitos pigmeus, sabemos que ainda há muito o que fazer e muitas Bíblias para enviar. Pouco antes de ir embora, fizeram o Kid Game. As 300 crianças participantes foram divididas por equipes por idade e cada equipe ia para um circuito.
Ao final de cada atividade era ministrada uma palavra ao coração delas. Foi emocionante ver seu sorriso ao participar de cada modalidade esportiva e a intensidade e a alegria que se envolviam no ensino da palavra. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí, mais um pouquinho desta viagem maravilhosa. Suzy, com saudades? Ah, a gente sempre quer voltar. E eu tenho certeza que se você quiser conhecer um pouquinho mais dessas histórias, do que nós vivemos lá, você está vendo aí as imagens de Calemi. Nós vamos disponibilizar essas histórias no nosso site, na nossa revista, e você vai poder acompanhar durante vários programas muito do que Deus fez naqueles dias ali. E nós vamos compartilhar aos pouquinhos com você esse Deus tão maravilhoso que se importa tanto com aquelas pessoas, que foi capaz de levantar essa equipe, de levantar talvez você que contribuiu ou que orou por nós para abençoar aquele povo. E nós tivemos a alegria de ver a bênção de Deus chegando e aquele povo recebendo algo lindo que eles não estavam nem imaginando. Suzy, e algo muito importante, nós vamos ter o nosso congresso de intercessão e de adoração no dia 1º, do dia 1º ao dia 3 de novembro. Anote na sua agenda, aqui em Belo Horizonte, na Igreja da Lagoinha, teremos este congresso tão maravilhoso. E nesse congresso nós estaremos enfocando adoração, santidade, missões. Como você pode participar? Talvez você pense assim, ai, que vontade de estar nessa equipe, que vontade de ir à Ásia, ao Nepal, ao Camboja, à Índia. Estamos indo agora a Emirados Árabes levar um treinamento, Suzy vai com o Kaiser lá. E talvez você esteja pensando, eu gostaria de fazer parte. Então, estamos num novo tempo no ministério, um tempo de alinhamento da visão, um tempo de uma jornada para o Gideão. Isso é muito importante porque você pode ser um Gideão da oração, um Gideão da adoração e um Gideão da pregação da palavra. O Gideão da pregação da palavra, ele vai ter essa disponibilidade, ele vai ter esse treinamento e esta bênção maravilhosa de poder ir conosco às nações. Há uma jornada proposta, você que já é um Gideão vai procurar saber disso direitinho na nossa sede, no nosso site, e estamos agora visitando, começando um tempo assim de visitar as igrejas gideãs, as torres, ver o seu crescimento, ver o seu desenvolvimento, fortalecer as torres, alinhar a visão e trazer esta oportunidade.